Super Caudex, Super Pseudo Caudex, isso aqui é uma planta de estaca, são raízes intumescidas. Super Caudex, olha só isso. Super Caudex, Super Pseudo Caudex, olha o tamanho dessas raízes intumescidas dessa planta aqui de galho. E por fim, Super Caudex, eu não consigo nem pegar. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como está fazendo uma adubação mais profissional das suas rosas deserto, mas vou te mostrar que isso aqui na verdade é apenas uma marca. Já existem outras opções bem legais no mercado e também mais em conta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje da série Super Adubos, estou aqui no corredor das minhas rosas do deserto gigantes, aquelas plantas criadas, porque eu vou te falar tudo sobre esse camarada aqui, o Osmocote. Como que você vai estar fazendo a aplicação dele nas suas plantas em todas as fases, desde a semeadura, mudinhas recém-germinadas, enxertos, poda, plantas adultas, adubação de rotina, mas também vou falar dos adubos cote em geral, porque isso daqui na verdade são adubos que envolvem muita tecnologia para adubar suas plantas na dose certa sem correr o risco de queimar. Mas Cristiano, o que é esse tal de Osmocote? Por que ele é tão importante na adubação das nossas plantas que faz essas bolinhas valerem ouro? Bem pessoal, primeiro de tudo, isso aqui é um adubo mineral, é um NPK, com a diferença que ele possui muita tecnologia. Os grãos de adubos, eles vêm revestidos por uma camada de resina, por uma película, um polímero. Cada fabricante, cada empresa desenvolve o seu próprio revestimento, a sua própria tecnologia. E pelo grão de adubo vir dentro desse pacotinho, os nutrientes são liberados para a planta aos poucos, de maneira lenta e controlada, evitando desperdício e também de queimar e danificar a sua plantinha. O primeiro adubo de liberação lenta a ser desenvolvido no mundo foi criado em 1936 e ele era a base apenas de nitrogênio. E veja só, já naquela época as películas eram feitas à base de enxofre. Mas foi só em 1967 que a gigante do agronegócio norte-americana, a empresa ADM, lançou no mercado o primeiro NPK de liberação lenta do mundo, chamado Osmocote, que foi uma verdadeira revolução na horticultura, no cultivo de plantas ornamentais. Aqui no Brasil, ele é comercializado sob a marca Forte, que possui a sua patente. Mas a boa notícia é que hoje no mercado já existem outras opções, outras empresas que desenvolvem adubos com essa tecnologia, como por exemplo o Fusion, que é esse adubozinho aqui de cor cinza, muito utilizado no cultivo de rosa deserto, eu utilizo aqui nas minhas, e recentemente lá no Mercado Livre eu encontrei esse outro produto aqui, o K-Cote, que também possui o mesmo sistema de liberação lenta e controlada. Mas como que ocorre a liberação dos nutrientes? A liberação dos nutrientes, pessoal, ocorre por um processo chamado osmose. Então, a água da rega, da chuva, bate na bolinha, o grão incha e depois essa água vai sair de dentro da película, levando os nutrientes conforme a planta precisa. Também isso vai variar de acordo com a temperatura aí da sua região. No final, sobram apenas as bolinhas cheias de água e por serem biodegradáveis, você não precisa retirar elas do vaso. E o mais legal disso tudo é que ocorre uma verdadeira sincronia entre o adubo do tipo cote e as plantas, onde elas vão apresentando as suas demandas nutricionais e o adubo vai liberando os nutrientes conforme é solicitado. E você pode estar utilizando esses adubos em praticamente todas as plantas aí da sua casa. Aqui eu utilizo nas minhas rosas deserto, faço adubação dos meus cactos, das minhas suculentas, das minhas palmeiras, das minhas orquídeas, folhagens, coloco até nas frutíferas. Coloco no meu pé de jabuticaba e colocava também no meu pé de coco, quando eu tinha ainda pé de coco aqui em casa. E agora eu vou te mostrar nos detalhes como que você vai estar aplicando ele nas suas rosas deserto, desde o começo até o final.
Bem, pessoal, começando então aqui a aplicação do Osmocote, aqui nas minhas eu utilizo essa versão aqui, o 14-14-14, que é uma formulação mais equilibrada dos nutrientes do NPK, que é o ideal para uma planta ornamental, como é o caso da rosa deserto. E ele também é 3M, que significa que ele vai agir por até 3 meses, liberando os nutrientes no seu vaso. E a dosagem que você vai utilizar em vasos é em torno de 1 a 2 colheres de café, o que vai dar em torno aí de 4 a 8 gramas. Então é essa medida que você vai estar utilizando de acordo com o tamanho do seu vaso. Primeira situação que você pode utilizar é quando você for fazer a germinação da sua semente de rosa deserto, como no caso aqui no copinho. Você vai colocar um pouquinho de substrato lá no fundo e você vai vir aqui, pessoal, como se trata de uma plantinha pequena, você vai colocar só algumas bolinhas ali no fundo. Quantas bolinhas, Cristiano? Em torno aí de umas 8 a 10 bolinhas, vai cobrir o restante aqui com o substrato, vai pôr a semente, vai cobrir ela, vai fazer a rega e ela vai germinar e a raiz principal dela vai entrar profundamente aqui e vai chegar aonde o adubo está. Agora, se a sua semente já germinou, as plantas já estão fora do solo e você quer utilizar o Osmocote, o ideal é que você espere até a planta atingir a 3ª semana. A partir da 3ª semana, você vai fazer o mesmo processo. Vai pegar só algumas bolinhas, vai colocar em volta dela, vai cobrir. O ideal é que você cubra, porque existem alguns passarinhos que comem essas bolinhas, são atraídos por ela. Então você vai esconder dentro do substrato e vai estar fazendo adubação das suas plantinhas pequenas. Já para plantas como esse enxerto aqui, que está nesse vaso de 1 litro, você vai utilizar então de 4 a 8 gramas de Osmocote, que vai dar assim uma pontinha dessas de colher de sopa. É a medida que você vai fazer, vai esparramar em volta da planta, mais perto da borda do vaso, vai fazer a covinha e vai cobrir. Uma outra situação muito interessante você estar adubando com Osmocote é os seus enxertos. Cristiano, mas eu adubei o meu cavalo, que eu fiz o enxerto, esse mês. Então você não precisa adubar, porque ele acabou de ser adubado. Agora, se já faz mais de 2 meses que você não adubava essa planta aqui, onde você fez o enxerto, você vai esperar acontecer isso aqui, ó. Começarem os brotinhos a saírem para fora, quando o enxerto tiver pego, que ocorre geralmente ali a partir da 2ª semana. Aí você pode fazer adubação para estar estimulando o crescimento da sua futura plantinha. Situação semelhante é quando você faz a poda da sua rosa deserto, para você estimular o crescimento das novas brotações, os novos galhos, ter um bom desenvolvimento. Terminou de fazer a poda, você vai lá e já faz a adubação com Osmocote. No caso deste vaso aqui, que é um número 2 da Vitaplan, então você já pode utilizar aqui 1 colher de sopa. Vai fazer a covinha em volta aqui da planta, perto da borda do vaso, e vai colocar uma borda bem cheia de Osmocote, vai cobrir e vai fazer a rega, e isso vai dar energia para a planta. Agora, se você acabou de adubar ela esse mês, não é necessário. E adubação de rotina? Então, plantas que estão nesse tamanho aqui de vaso, número 2, como essa daqui que está florindo agora, você vai aplicar conforme a orientação do fabricante a cada 3 meses. Então, 1 colher de sopa para esse tamanho de vaso já é o suficiente. Já para uma bacia número 3, como essa daqui, para plantas maiores, aqui como eu estou no período seco, o caudex está protegido para não ter a queimadura solar, nesse caso aqui você pode estar utilizando de 1 a 2 colheres de sopa, já é o suficiente para manter a sua planta bonita, com um bom desenvolvimento. E no caso daquelas bacias maiores, né, bacias de 12 litros, que vocês viram no começo do vídeo, aquelas plantas mais criadas, com 7, 10 anos de idade, aquelas bacias você pode aplicar tranquilamente 3 colheres de sopa de Osmocote, porque lá a quantidade de substrato é maior. Então o Osmocote, ele é um grande aliado da jardinagem. Com ele você consegue economizar tempo, você vai fazer as aplicações só a cada 3 meses, você economiza dinheiro, porque ele vai manter a sua planta adubada por 3 meses, então se você quiser fazer a adubação só com Osmocote, você pode fazer sem problema nenhum, não precisa aplicar nenhum outro adubo. Se quiser também aplicar adubos orgânicos em parceria, pode fazer a parceria, não tem problema, tá? Porque, como eu te falei, ele tem liberação lenta, então não tem o risco de queimar sua planta.
Uma outra vantagem do Osmocote sobre os outros adubos químicos é a questão ecológica, porque como ele libera os nutrientes aos poucos, então dá tempo da planta acabar absorvendo mais esses nutrientes. Então menos nutrientes são perdidos, menos nutrientes vão parar lá no lençol freático. Você sabia que, por exemplo, o nitrogênio que a gente usa nas adubações, em torno de 30% até 80% dele é perdido, acaba indo lá para as nossas águas, e assim você utilizando o adubo da liberação lenta, você consegue ter uma maior eficiência. Mas Cristiano, eu não encontrei o Osmocote aqui na minha cidade. Não tem problema nenhum, pessoal. Você pode continuar aplicando seus adubos orgânicos, como o mix que tem aqui no canal. A sua planta vai continuar crescendo, vai criar caudex, vai florir do mesmo jeito. A diferença é que talvez, tenha aí um certo atraso, mas nada também assim tão relevante. O que eu quero deixar claro para vocês, pessoal, que isso aqui é uma recomendação. Não existe adubo obrigatório, adubo A, B, C, D, obrigatório para planta A, B, C, D. É adubo, pode ser usado em qualquer planta. No caso, o Osmocote foi desenvolvido, começou a ser comercializado muito antes da Rosa Deserto virar essa febre mundial, igual é hoje aqui no Brasil. Na época que o Osmocote foi lançado, Rosa Deserto ainda estava sendo descoberta, estava sendo estudada, estava começando a ser feitos os primeiros cruzamentos. Então, esse adubo aqui é apenas uma ideia para você estar aplicando nas suas plantas se quiser fazer uma adubação mais profissional aí na sua casa. E ainda pode ficar aquela dúvida, Cristiano, o que é melhor eu utilizar nas minhas adubações? O NPK simples ou o adubo do tipo Osmocote? Primeiro de tudo, pessoal, não existe adubo melhor ou pior. Cada adubo apresenta as suas características e as suas vantagens, como o Osmocote que eu mostrei aqui nesse vídeo. Mas se você aí já faz o uso do NPK e tem dado certo nas suas plantas, não tem por que você substituir. Até porque o NPK sai bem mais em conta do que o Osmocote, que possui toda uma tecnologia e costuma ser mais caro. E aqui cabe também um esclarecimento, pessoal. Não existe adubo ruim, como também não existe defensivo, aqueles produtinhos que a gente passa contra pragas, insetos, aquelas receitinhas caseiras. Na verdade, o grande problema está que a gente muitas vezes aplica da maneira errada. Não lê as orientações, acaba exagerando e vai causar o efeito totalmente contrário. Em vez de ajudar a plantinha e deixá-la mais bonita, a gente acaba prejudicando ainda mais. Compreendeu? Então, se você gostou das orientações aqui desse vídeo, já aproveita e deixa o seu joinha aqui nele, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e não se esqueça de ativar o sininho das notificações aí embaixo para não perder nenhum vídeo aqui da série Super Adubos. E agora eu me despeço deixando aqui nos cantinhos algumas opções de vídeos para você clicar com soluções para deixar suas plantas ainda mais bonitas.